Oi, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a edição de áudio, ou seja, recortar pedaços, apagar pedaços, inserir outros fragmentos de áudio, colocar esse fragmento em outras posições ao longo do seu arquivo, tudo certo? Então vamos lá. Primeiro passo, qual que é o programa que eu uso? Existem dezenas de programas gratuitos, por exemplo, Ocean Audio, tem programas pagos, por exemplo, Adobe Audition, SoundForge, tá? Com vocês, vamos trabalhar com o Audacity, que é um programa gratuito, open source, funciona no Windows, no Mac, no Linux. Então, vai aqui nesse endereço, audacityteam.org, faz o download de acordo com a sua plataforma e instala ele. Qual que é a proposta desse tutorial? Então é bem básico, introdutório. O que a gente tem? Qual que é a situação, problema que nós temos aqui? Eu gravei um arquivo de voz, por exemplo, do meu podcast, certo? Então está aqui gravado. Eu quero colocar uma abertura de áudio, né? um logotipo de áudio ou uma vinheta. Então eu vou fazer uma chamada, uma abertura inicial com voz. Eu queria colocar essa vinheta bem aqui no meio. Ou poderia também inserir um outro arquivo. Então, se eu tenho um convidado, como que eu insiro a voz de um outro convidado aqui no meio? Insiro uma música, qualquer situação assemelhada a essa. E também eu tenho uma música de fundo, porque em determinado momento eu quero estar falando e ter uma música de fundo, mas que não brigue com a minha voz, né? A música de fundo tem que ficar lá baixinha, tranquila, enquanto eu estou falando. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente tem o nosso arquivo, né? Agora final, porque antes eu tinha 3 arquivos, que era o arquivo da minha voz, da vinheta e da música de fundo. Não, eu quero criar agora um único fluxo de áudio, né? Então eu quero começar com a minha chamada, inserir aqui uma vinheta. A parte 2 não ficou legal, então o que eu vou fazer? Eu quero aprender a apagar seleção, apagar uma parte do arquivo. E aqui, na parte 3, eu quero inverter. A parte 4, que estava gravada antes, ela vai para o final, e a parte 5 vem para cá. Então, fazer essa transposição aqui. E além disso, vamos colocar uma música de fundo. Vamos aprender a diminuir o volume dela, né, para minha voz preponderar. E outra coisa, às vezes a gente pega a música, ela tem um começo muito seco, muito abrupto. Então a gente vai fazer aqui aquilo que a gente chama de efeito fade in, fade out. Ela vai começar baixinho e vai aumentar o volume dela, e depois ao final a gente vai também diminuir gradativamente o volume da música, que já deve estar baixo, tá bom? E tem um extra que é bem útil, como remover o ruído de fundo. Às vezes você está gravando o teu áudio e fica um chiadinho, às vezes é um cabo que está dando alguma interferência, algum mau contato, alguma configuração está com muito ganho, então também está dando ganho do ruído. Então, como que a gente remove o ruído de fundo? Tudo isso no programa Audacity, que a gente vai para o computador agora. Então, vamos lá, pessoal. Estou com o Audacity aberto e vamos começar a explorar a interface dele. Primeira coisa, se você quiser gravar um áudio no Audacity, como é que você vai fazer? Tem que selecionar o teu microfone. Ele é selecionado aqui, ó. Tá vendo o ícone microfone? Qual microfone você quer usar? No meu caso, eu tenho vários aqui. Eu tenho da minha webcam, do microfone que está no meu próprio notebook e tem um microfone externo. É esse que eu quero selecionar. Agora, a minha caixa de som, né? Eu posso usar os alto-falantes do meu monitor, do meu notebook, e eu vou colocar dessa minha caixinha de som externa aqui. Tá bom? Vamos aprender a abrir um arquivo. Então, vem Arquivo, Abrir. O Audacity, ele abre uma série de arquivos de áudio. FLAC, WAV, OGG, tá? E claro, o MP3, que todo mundo conhece. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, vinheta, MP3, tá? Para dar um play, para você escutar essa música na caixa de som que você selecionou, apertar play aqui, ó, certo? Para parar, parei. Se eu colocar o mouse aqui em cima e clicar aqui, ó, ele vai clicar a partir do ponto que eu colocar, ó. E dar o stop aqui, tá bom? Então, eu vou dar um stop, ótimo. Agora eu vou abrir um outro arquivo. Arquivo, abrir. Agora, esse outro arquivo aqui. O que aconteceu? Abriram-se 2 instâncias do programa. Então, o que acontece com esse arquivo?
não vai influenciar em nada o que está sendo trabalhado com o outro. Mas aqui no nosso exemplo, eu vou querer fazer o quê? Misturar, vou querer mixar a minha voz com uma música de fundo. Então o caminho não é abrir dois arquivos separados, mas então eu vou ter que importar uma faixa de áudio aqui, né, para esse mesmo arquivo que eu estou trabalhando. Então eu venho arquivo, importar, áudio, e agora sim, música de fundo. Repararam? Claro que a vinheta ela tem uma duração, ó, de alguns 14 segundos contra 14 minutos e meio, 4 minutos e meio da minha música de fundo. Então, por isso que tem esse som aqui, esse vazio aqui. Né? Se eu der um play agora, o que vai acontecer? Vai ser uma bagunça. Ó. Por quê? Porque eu estou misturando os dois áudios aqui, são duas músicas, uma sobreposta à outra. Já aqui, por exemplo, ó. Não, porque é o áudio daqui com o silêncio daqui. Né? Então a gente vai ter que trabalhar esse ganho e tudo mais. Vou dar um stop. E se eu quiser, por exemplo, mudar a ordem, vamos colocar a vinheta para baixo. É só arrastar aqui, então você troca a posição delas. Já vou aproveitar e mostrar a ferramenta Zoom, que também é super intuitiva. Às vezes eu quero fazer um corte aqui, olha, eu quero cortar daqui para frente, né? Mas não é exatamente aqui, é um pouquinho mais para cá. Não vou ficar brigando com isso. Vamos dar um zoom aqui, ó, aperta a ferramenta Zoom, e aí você aumenta, e aí você tem mais precisão, mais resolução para o seu corte. No caso, né, seria onde? Seria aqui que eu queria cortar, por exemplo. Né? Então, essa é a ferramenta Zoom. Para voltar, é o botão direito do mouse. Deixa eu clicar de novo. Olha, eu volto no zoom que estava. Aqui a barra de rolagem, certo? Então, voltar e dar zoom aqui. Joia. Eu vou fechar isso aqui por enquanto, porque a gente vai aprender agora a gravar um áudio. Vamos lá, arquivo, vou fechar, não vou salvar. E agora, uma janela nova, vamos gravar o áudio. Então vamos lá, apertar o botão REC, meu microfone está selecionado, então vamos lá. Oi pessoal, bem-vindos ao meu podcast e nele vamos falar sobre o Audacity. Dei um pause na gravação. Pessoal, você viu que eu errei aqui, e neles, né? Não, era nele. Ih, errei. O que eu vou fazer? Vamos continuar gravando, por quê? Porque depois eu vou te ensinar a remover um pedaço da gravação que não interessa, tá? Oi pessoal, bem-vindos ao meu podcast e nele vamos conhecer o Audacity, que é um programa bem legal para edição de áudio. Eu dei uma pausa aqui, né? Porque a gente vai colocar a vinheta aqui nesse espaço, então eu só dei um tempo variável aqui só para marcar isso daí. E a gente vai agora para a nossa parte, vamos dizer, parte 2, que também eu quero remover essa parte. Então deixa eu dar um stop aqui. Vamos lá. Parte 2. Bom, esta parte do áudio eu quero remover. Pronto. Agora vamos começar a parte 3. Oi, o Audacity é um programa super poderoso, gratuito e disponível para diferentes plataformas. Se você quiser conhecer mais, vá até o site do Audacity e aí você vai conhecer vários recursos. Então a parte 3 está gravada. Vamos para a parte 4. Parte 4. Bom, pessoal, nos vemos no próximo podcast. Tchau! Vocês viram que propositalmente eu fiz aqui a inversão, né? Porque eu quero que a parte 4 vá para o final. E agora a parte 5. Parte 5. E existem vários outros softwares que são igualmente bons para edição de áudio. Mas o Audacity tem uma série de vantagens. É isso aí. Pronto. Então, está aqui todo o nosso áudio gravado. Vamos fazer agora, começar a edição dele. Então, pessoal, aqui, esta ferramenta de seleção, ela lembra muito o quê? A ferramenta do Word,
para você selecionar textos. Então, se eu clicar aqui, ó, selecionar isso, o que eu posso fazer? Posso deletar. Então, aquele comecinho do vídeo que eu queria deletar, eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar daqui, ó, poderia até dar um zoom, né, para fazer um corte mais preciso. Eu posso chegar, seleciono aqui e aperto Del. E aí, eu apaguei aquele pedaço do vídeo. Ctrl Z, eu refaço aquela última operação. Então, bem simples, selecionar, aqui, vamos tirar esse pedacinho aqui, só para você ver, e apertar Del, tá? Se eu quiser também, eu posso selecionar isso tudo aqui, Ctrl X, e agora Ctrl V, como se fosse um fragmento de texto, né? Ctrl Z de novo. Às vezes você tem um fragmento muito longo, então você deixa o mouse aqui, segurando o Shift, seleciona aqui, ele pega toda a área. Então, daqui até aqui, ó. Eu não precisa correr o cursor, né? A mesma coisa lá no Word. Então, é colocar o cursor lá, Shift, e vai até onde que está a posição do teu arquivo. Outra funcionalidade, então a gente já aprendeu aqui a excluir. Então, deixa eu já começar a trabalhar. Então, exclusão. Aqui é aquele momento lá da vinheta, né? O que a gente pode fazer, pessoal? Agora, vamos inserir, então, a vinheta. A gente vai chegar aqui, vamos importar áudio, aqui a vinheta. Mas como que eu vou encaixar isso daqui aqui? Eu poderia fazer o seguinte, né? Tem várias maneiras, mas eu poderia recortar essa vinheta aqui, Ctrl X, colocar aqui e Ctrl V. E esse finalzinho aqui, ó, eu posso deletar e eu inserir a vinheta aqui. Vamos ver como é que ficou? Bom, esta parte do áudio eu quero remover. Bom, até coloquei aqui numa parte errada, não tem problema, né? Só eu queria remover, então é aqui, pronto. Aí sim, vamos ver, acho que ficou legal. Aí ficou certinho, tá? E agora eu vou te mostrar uma outra maneira, né? Usando a ferramenta Mover. Como que ela funciona? Eu vou mostrar até nessa faixa aqui de baixo, só para você entender mais fácil, tá? Você chega, tem essa posição aqui, digamos essa, então você seleção essa posição, tá? Aí eu vou colocar aqui em editar, limites do clipe, separar áudio da faixa. Com isso a gente fez um corte nela. Embora quando eu estiver escutando não vai ter esse corte, né? Não vai ter esse corte. Agora, isso mostra para o programa que se eu quiser, eu posso trazer essa faixa para cá. E aqui eu posso inserir qualquer coisa no meio, tá? Então, a ferramenta mover e o limites do clipe, separar áudio da faixa. No Windows, Ctrl I. Se eu fizer aqui nesse arquivo, aqui de cima, por exemplo, ó, vou parar aqui, ó. Vamos selecionar aqui, né? Então, tem que pegar a ferramenta de seleção e colocar aqui. Editar. Aqui, separar áudio da faixa. Bom, fez um corte. Agora vamos mover. Por que não está movendo? É porque esse arquivo aqui, ele tem outros fragmentos. Então, para mover ele, eu vou ter que mover esse, porque foram os diversos takes, né? As diversas gravadas que eu dei ao longo do meu arquivo. E aí sim, e nesse caso, agora eu poderia chegar, pegar aqui o meu arquivo e inserir lá dentro, né, daquele espaço que foi criado. Ou se não, eu poderia trazer ele aqui para baixo, ó. Então deixa eu trazer essas duas partes. Aqui, ó, né? Deixa eu afastar. Ah, aqui não vai dar para afastar. Então vou ter que colocar um pouquinho mais para cá. Um pouco mais aqui, um pouco mais aqui. Agora sim, ó, se eu escutar, agora eu estou trabalhando em duas faixas, né? Ó como que vai ficar. Então, você que sabe, você pode recortar e colar aqui, ou se não, isso aí, quando você tem várias faixas, quer fazer trabalhos mais complexos, você vai ter que começar a usar mais desse recurso aqui, tá bom?
Então, essa aqui é a ferramenta de mover. Tem mais uma outra ferramenta chamada o quê? Envelope, que é esta daqui. Para que serve o envelope? Para você aumentar ou diminuir o volume de uma faixa. Tanto globalmente, ó. Então aqui eu estou diminuindo o volume dela, então vai ficar um som mais baixinho. Agora, se eu chegar e clicar aqui, e depois aqui, eu vou incidir agora uma perda de volume aqui, e aqui um ganho de volume, uma perda de volume bem mais incidental agora aqui no caso, né? Então, a ferramenta envelope serve para você trabalhar globalmente o ganho, né? O volume, na realidade. Ou se não, aqui, né? Clicando aqui e clicando depois, ó, você pode remover pontualmente um áudio aqui e depois voltar, né? Essa aqui é a ferramenta de envelope. Pessoal, o que eu gosto de fazer, eu vou mostrar para vocês agora ao inserir a música de fundo. O envelope ele funciona mais para, eu pessoalmente uso mais para áudios incidentais, assim, coisa que precisa baixar rápido e subir rápido. Eu vou te mostrar o fade in, fade out e baixar o volume como um todo da faixa, tá bom? Então eu vou dar uma limpada aqui na nossa área de trabalho para ensinar como colocar uma faixa de áudio. Bom, então está aqui a minha trilha de áudio, né? E aqui a abertura. Vamos colocar então a música incidental aqui. Então vamos importar a nossa vinheta. Tá aqui a vinheta. Eu vou fazer por uma maneira mais simples, Ctrl X. Vou chegar aqui, Ctrl V. Vamos tirar os silêncios, né, para não ficar aquele silêncio atrapalhando, ficar aquele vácuo no nosso áudio. Aqui, removi. Olha como está ficando. Então, vamos lá. Bem-vindos ao meu podcast. E aqui para o final. E vamos conhecer agora o programa Audacity, tá? Agora, nesse momento, o que eu vou querer? Eu vou... Essa trilha aqui não nos interessa mais. Então, eu selecionei ela. A gente vai vir aqui em faixas. Vamos remover faixa. Ela não interessa mais, só vai ficar atrapalhando. Vamos agora importar a música de fundo. Importar áudio, música de fundo. Olha, ela é bem mais longa que o meu podcast. Deixa eu só dar um zoom aqui. Então, eu vou cortar minha música de fundo bem nessa posição aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Então, daqui até o final, eu estou segurando Shift. Não interessa, apertar Del. Pronto. Ah, outra coisa, né? Eu preciso mover ela, por quê? Porque aqui tem a nossa abertura. Então, eu tenho que trazer ela para cá. Na realidade, a nossa música de fundo, ela tem um tamanho até ainda menor do que esse que eu cortei. Ela acaba aqui, né? Isso aqui é a abertura do nosso áudio. Então, voltei, selecionei aqui, vai até o final, segurando o Shift e apertei Del. Beleza. O que vai acontecer agora? Minha voz está num volume até inferior, pelo tamanho dos picos, à da música de fundo. Olha só. Ser agora o programa Audacity, um super programa com vários... Não vai rolar. Então, o que eu tenho que fazer, o que é? Tem alternativas. Então, a primeira seria usar a ferramenta envelope e a gente baixava aqui o volume. Olha como é que ficou. E vamos conhecer agora o programa Audacity, um super programa. Ficou jóia, né? Uma outra maneira, pessoal, eu vou dar um Ctrl Z aqui, para voltar como é que estava. Tá vendo aqui? Tem uma opção aqui, mais ou menos. Isso aqui é o ganho. Então, eu posso também trabalhar globalmente a faixa aqui, reduzindo o ganho dela. Então, não vai alterar o pico, mas o ganho vai ser reduzido. E se eu colocar aqui, para mais, vai ser ampliado. Então, olha como fica. Oi, pessoal. Bem-vindos ao... E vamos conhecer agora o programa Audacity, um super programa. No final dá o mesmo resultado, tá? Mas o ganho é para a faixa toda. Agora, os ganhos pontuais é com a ferramenta de envelope, né? Então, essa que é a diferença, só para complementar aquela informação.
Bom, agora deixa eu te explicar como é que se salva isso daqui, né? Então, arquivo, você vai salvar o projeto. Aonde? Na minha área de trabalho. Isso aqui chama projeto. O projeto não é o arquivo MP3 final pronto, não. A gente aqui só está falando do programa. Olha, pega o arquivo tal, coloca nessa faixa, diminui o ganho, coloca aqui, coloca lá, transfere, mas não tem um áudio, o fluxo de áudio final. Para isso, a gente vai chegar depois em exportar como MP3, como AVI, que a gente vai ver já já. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz o fade in, fade out. Ou seja, começar a música de levinho, volume bem baixo e vai aumentando proporcionalmente, tá? Então a gente está aqui com a nossa música e repara que ela, na realidade, ela já começa dando um fade in, normalmente, né? Mas vamos imaginar que ela não tivesse isso. Então ela começasse assim, ó, um corte bem seco aqui, né? Então aqui, ó. Aqui, deixa eu só cortar essa pontinha, pronto. Como é que eu faço? Bem simples. Eu chego, seleciono, então estou aqui com a ferramenta de seleção e dou mais ou menos o tamanho do fade in que eu quero dar. Este aqui, tá? Deixa eu só também dar uma puxadinha aqui para o começo, tá? Então você vai vir em efeitos, suavização de entrada, fade in. Pronto. A mesma coisa aqui na outra extremidade, no final. Seleciona, efeitos, suavização de saída, fade out. Pronto. Olha aqui o resultado, como é que fica. Tchau, pessoal. Até o próximo. Pessoal, agora vamos aprender a fazer redução de ruídos. Os ruídos são mais assim, às vezes você tem o seu microfone, ele tem um chiado, alguma coisa do gênero. Então é essa que é a ideia de remoção. Então, você vai chegar aqui no programa, vai selecionar uma área de silêncio. Por que na área de silêncio? Porque aqui vai ter apenas o ruído. Porque se eu selecionar aqui, vai ter minha voz e o ruído, ele vai entender minha voz também como se fosse um ruído, e aí vai prejudicar a qualidade do áudio. Então, eu seleciono aqui uma região, vai aqui em efeitos, redução de ruído, e aí eu vou obter o perfil de ruído, quer dizer, ensinar o programa qual que é a área que tem um ruído. É esta daqui. Perfeito. Agora, se eu for novamente aqui na ferramenta de remoção de ruído e aplicar, ele vai remover o ruído somente dessa região aqui que está selecionada. Então, vou dar uma cancelada aqui e vou selecionar toda a minha faixa. E agora sim, efeitos, redução de ruído, e agora eu vou aplicar. Se você quiser, dá uma mexida aqui nesses parâmetros para ver se dá uma melhorada aí na tua situação, tá? Eu vou deixar aqui no padrão e aqui ele aplicou a redução de ruído por todo o arquivo. Bom, pessoal, por último, vamos exportar agora o nosso arquivo. Então, a gente vem aqui em arquivo, exportar como MP3. Qual que é o nome do que a gente quer colocar? Como qualidade, aí que tá. Mais quantidade de bits, maior o tamanho do arquivo. 128 seria uma boa relação entre tamanho e compressão, tamanho e qualidade de arquivos, né? Então seria 128, você quer um arquivo de tamanho menor, mas é que ainda tem muito boa qualidade. 192 você já está priorizando mais a qualidade. Então se alguém está acessando com maior limitação de rede, né, menos velocidade, menos quantidade de dados, aí já fica um pouco maior o arquivo. Eu vou colocar 128, tá? Não precisa mexer em mais nada aqui. MP3, salvar. O MP3 te permite você colocar metadados, né? Então, nome do artista, da faixa, do álbum. Não vamos colocar nada, a gente poderia colocar aqui aula 1, podcast 1, temporada 1, alguma coisa assim, né? Aí quando você colocasse o mouse em cima, daria para ver esses metadados ou até mesmo editá-los. Então vamos deixar tudo em branco. E aí, exportou. Está aqui o nosso arquivo MP3 prontinho para a gente publicar onde a gente quiser. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!